Olá, alunos. Na nossa aula de hoje nós vamos mostrar para vocês como é que se comporta a curva de abaixamento de temperatura do refrigerador a partir do momento que nós conectamos ele na energia elétrica. Então, nós vamos fazer algumas aulas com esse tema. A primeira, hoje, nós vamos observar esse comportamento como se o refrigerador tivesse funcionando sem termostato, ou seja, ligou na tomada, ele começa a refrigerar e não para mais. Nós chamamos esse tipo de teste de pull down. Ele mais ou menos vem do termo, quer dizer o seguinte, que é a curva de abaixamento de temperatura do refrigerador até que ele atinja um equilíbrio, ou seja, até que o sistema funcionando retire tanto calor de dentro do refrigerador quanto ele ganha pelas paredes. Então assim, você vai ver, nós vamos montar um gráfico depois, essa curva tem um comportamento interessante, ela cai, chega um momento que ela para de cair, porque, lógico, o sistema tem uma potência, essa potência é conhecida e limitada, e ela, em determinado momento, conforme a temperatura interna cai, ela é igual à quantidade de calor que entra pelas paredes do refrigerador, já que nós não vamos abrir porta. Então esse é um teste que nós vamos fazer para mostrar para vocês como é que funciona. Eu quero que vocês observem a temperatura no ar do refrigerador, vamos posicionar os sensores para você ver, e quero que vocês observem como é que se comporta a temperatura em alguns pontos do sistema de refrigeração. Então nós não temos muitos pontos possíveis, porque esse é um refrigerador com condensador de superfície, mas nós vamos fazer pelo menos a descarga do compressor, a sucção do compressor e um ponto no evaporador. Vamos tentar também achar aqui na superfície lateral do refrigerador um ponto onde a gente imagina que está passando um tubo do condensador dele para a gente fazer uma medição, embora ela não tenha valor assim técnico, mas é só para termos uma ideia. E posteriormente, numa próxima aula, nós vamos fazer esse mesmo teste, porém com o termostato atuando. Então nós vamos ver que diferença que nós temos no comportamento quando o termostato atua, tanto no ar quanto no sistema de refrigeração. E aí nós vamos variar as posições do termostato, nós vamos colocar no frio máximo, médio, mínimo, para ver qual é o comportamento em cada ponto do refrigerador. Eu quero que vocês comecem a já dirigir a cabeça de vocês para observar assim, nós temos o congelador, nós temos aquela gaveta que fica embaixo do congelador, nós temos um ponto que fica no gabinete, onde a gente costuma guardar a maioria das coisas embaladas que nós normalmente guardamos no refrigerador, e nós temos uma gavetinha lá embaixo, que chama gaveta de legumes. Então são zonas de temperatura que foram pensadas na fábrica para ter um determinado comportamento. Então eu quero que você comece a prestar atenção nessas zonas de temperatura. Então agora nós vamos passar a instalação dos sensores para demonstrar para vocês como é que nós fazemos o teste. Eu aqui, antecipadamente aqui, eu já providenciei o curto-circuito nas ligações do termostato. Na verdade, eu simplesmente fiz um jumping, uma ponte entre a entrada e a saída do termostato, que daí anula a função de ligar e desligar dele. Ele vai ficar como se estivesse o tempo todo ligado. Tá? Essa é uma operação bastante simples de fazer e já foi executada aqui nesse produto a partir do esquema elétrico que o fabricante coloca nele. A gente tem que ver como é que a gente faz direitinho, cada produto tem uma maneira de fazer. Bom, pessoal, só para mostrar para vocês, aqui está o esquema elétrico do aparelho, e a gente observou o seguinte, que a partir da chegada do cabo elétrico, esse cabo elétrico ele chega com um fase e com um neutro. O fase do cabo elétrico, ele entrava nesse comum aqui debaixo do relé de partida e saía lá para o termostato, retornava, são dois fios aqui, que eu só botei um isolamento aqui para não correr risco de tomar choque. Ele saía, ia para o termostato e retornava para o outro fio. Então ele viria aqui para o protetor térmico do compressor. Então o que eu fiz foi retirar essa ponte que era feita lá para o termostato e botei o cabo elétrico diretamente ligado. Então o fase no protetor e o neutro aqui no relé de partida. Então fazendo isso a gente já executa então esse jumping no termostato. Tá? Nós vamos posicionar os sensores, então o termômetro Penta. Como eu tenho 5 sensores aqui, eu vou utilizar os 5 pontos de temperatura. Então, nós podemos distinguir facilmente algumas zonas de temperatura no refrigerador doméstico. Esse aqui é um frigobar, tá, pessoal? Essa é uma experiência que vocês podem repetir na casa de vocês, tendo um termômetro desse,
eu imagino que vocês estão providenciando, já que vão seguir na profissão, né? No refrigerador de casa mesmo, né? Mas 5 zonas de temperatura são fáceis de a gente distinguir. A primeira zona de temperatura é essa aqui que fica no congelador, né? Propriamente no congelador. Ele tem que estar seco, senão ele não vai pegar, né? E nós vamos medir agora aqui, ó, observe que eu não vou pôr isolamento no sensor e eu vou medir no ar a temperatura. Então eu não estou isolando porque eu realmente estou medindo no ar, né? Então deixar ele mais ou menos no meio do congelador. Aqui nós vamos mostrar para vocês, vai ser algo muito interessante de ver, que embora a gente imagine que a temperatura seja menor dentro do congelador, isso pode não ser verdadeiro se ele estiver vazio. Vocês vão descobrir isso depois, tá? Ele se comporta de maneira diferente se ele está vazio ou cheio, né? Tem uma circulação de ar que pode interferir nessas medições. Uma segunda zona de temperatura, que a gente também distingue facilmente, seria na gaveta de degelo. Eu posso posicionar o sensor aqui na gaveta de degelo, até deixar ele soltinho assim no ar também, para que ele represente mais fielmente a temperatura do ar na gaveta de degelo. Também é uma zona bastante interessante a gente observar, porque a gente espera um comportamento, mas vai descobrir depois que ela aparentemente, eu reforço se aparentemente, ela nos dá um outro comportamento diferente daquele esperado, mas muito em função também dessa circulação de ar que tem no interior do produto. Um terceiro ponto que eu vou mostrar para vocês, né, vou usar uma fitinha dessa aqui, seria então mais ou menos no meio do refrigerador, né? Então eu posso, talvez nem precise de fita, ó, não vou precisar, posiciono o sensor aqui no meio do refrigerador, né? Eu vou colocar só para fazer, evitar que ele se mexa muito, né? Uma outra zona de temperatura distinta que nós temos no refrigerador doméstico é essa gaveta aqui. Esta gaveta aqui, originalmente, ela deve se comportar como uma gaveta de legumes, né? Então, ela deve ter, por norma, eu já vou adiantar para vocês, ela deve ter uma temperatura um pouco mais alta e também garantir uma umidade relativa um pouco mais alta. Por quê? Ninguém quer perder a alface, né, queimada por causa de frio, né? Então, essa aqui, embora seja o ponto mais baixo do refrigerador e a gente fosse esperar que por densidade do ar esse fosse o ponto mais frio, só que o que nós temos aqui nesse degrauzinho aqui atrás? Nós temos o compressor. E é impressionante como ele tem uma interferência nas temperaturas internas do aparelho. Vocês vão descobrir isso comigo depois que a gente fizer esse experimento aqui, né? Então eu vou posicionar aqui também no ar, então, deixar o sensor aqui no ar, deixar ele mais soltinho aqui para ele ficar mais no meio da gaveta, ó, né? Fechamos aqui, está lá o sensor. Como sobrou um outro sensor, eu vou ver como é que se comporta a temperatura aqui na porta do aparelho. Então eu posso colocar ele aqui assim, soltinho aqui na porta do aparelho, vamos ver se tem alguma diferença na porta do aparelho em relação ao meio do refrigerador, né, no caso, né? Então vou posicionar aqui só para ele ficar no lugar. Então agora eu posso fechar, né? Aqui a gente, quando fecha, é importante que a gente cuide da saída dos fios, né? Nós temos uma gacheta de borracha. Se a gente deixar todos eles amontoados, nós vamos criar uma zona muito propícia aqui à penetração de ar no refrigerador, né? Então, para tentar evitar isso, eu recomendo separar um pouquinho os fios e fechar a borracha, que aí essa interferência tende a ser menor. Nós vamos então pegar as 5 temperaturas, os 5 pontos que nós nos propusemos a fazer. Então vamos selecionar já aqui o primeiro sensor, 3, segundo sensor 3.0, terceiro sensor 14.5, quarto sensor 18.2, quinto sensor 15.9. Agora a próxima medida daqui a 3 minutos. Então, alunos, o que nós fizemos aqui foi anularmos o termostato, nós anulamos o termostato do refrigerador e botamos ele em funcionamento contínuo por um período de aproximadamente 1h30. Nesse período de 1h30 nós fizemos algumas leituras, né?
Elas não foram com tempos iguais, propositalmente não foram com tempos iguais. As primeiras, porque nós esperávamos uma curva de temperatura mais acentuada, nós fizemos de 3 em 3 minutos. Em seguida, a partir da quinta leitura, nós passamos para 5 em 5 minutos, até a oitava leitura, quando aí foi intervalos de 10 minutos cada leitura. A ideia é mostrarmos as curvas de temperatura no refrigerador. Eu vou passar para vocês essa planilha para que vocês façam os gráficos, daí fotografam e me mandam no CHA a foto dos gráficos que vocês elaboraram a partir dessas leituras. Gostaria de convidá-los a fazer essa experiência em casa. Se tiverem um refrigerador que vocês possam dispor para isso, né? Não precisa curto-circuitar o termostato, que a gente não aprendeu a fazer isso ainda, mas põe na posição máxima e faz uma curva de abaixamento de temperatura também, para ver como é que ele se comporta. E vejam que nas curvas, depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês a respeito desse comportamento, né? O que a gente espera disso? O que acontece quando o refrigerador ele é colocado a funcionar continuamente sem desligar? Na verdade, você vai observar que a tendência no começo é baixar rapidamente a temperatura, e à medida que a energia que o compressor consegue retirar, a energia térmica que o compressor consegue retirar dentro do refrigerador, se aproxima muito da energia que está entrando pelas paredes do aparelho, essa curva começa a ficar mais plana no eixo X. Então dá uma curva no sentido assim que ela começa quase vertical e depois fica quase horizontal, né? E aí com as diferentes temperaturas em cada compartimento do refrigerador. Isso é importante para a gente ver, né, como é que é a questão do balanço de energia, né? Quer dizer, não é, se ele ligar direto, ele não vai ficar resfriando indefinidamente, ele tem um limite, que é justamente dado pelo isolamento das paredes do refrigerador, tá?